sua necessidade de estar certo ou certa em tudo vai acabar te deixando sozinho ou sozinha. Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A de hoje é número 42, né? Eu postei essa frase no meu Instagram, aí teve alguns comentários interessantes, vou falar sobre eles, e eu não escrevi um texto dessa vez não, mas eu tenho um outro texto que fala, inclusive até peguei aqui, o que é, em uma época onde todo mundo tem opinião sobre tudo, ficar em silêncio é o ápice da sabedoria. E, assim, sempre que eu posto coisas assim, dá uma repercussão legal. E eu quero, então, fazer uma live mais voltada a isso, né? Essa merda de ficar opinando, falando sobre tudo. E a gente quer, né? Bom, vou explicar um pouco aí a minha linha de raciocínio. Eu vou colocar alguns pontos fundamentais, né? Pra gente explorar aqui, tá? Mas antes, 2 recados rápidos. Primeiro, se você quer que eu fale sobre determinado texto no Instagram, põe lá a hashtag Live do Burigato junto com a sua dúvida, que os que tiverem mais eu venho aqui ao vivo no Instagram e passo, né? E a segunda coisa é, quer ser avisado de lives, quer receber áudios exclusivos meus, participa do canal no Telegram, tá na descrição. Se você tá assistindo gravado no YouTube, tá na descrição. Se você tá ao vivo aqui comigo no Instagram, vai aqui depois que tem todos os links e tal na minha bio, e aí você entra lá no canal do Telegram gratuitamente e recebe todos os avisos aí, beleza? Vamos lá então, ó. Primeira coisa, falando do sua necessidade de estar certo em tudo vai acabar te deixando sozinho. Aí eu recebi um comentário, né, falando, mas pô, peraí, Thiago, então onde é que fica a autenticidade, né? E vamos lá, eu quero falar primeiro, obviamente, sobre isso, tá? Olha, tanto que eu até coloquei aqui, ó, a desculpa da autenticidade, né? Quanta gente, se bem que da autenticidade, não lembro se é a primeira vez que eu vejo não, mas variações são as seguintes, né? Eu falo mesmo o que eu penso porque eu sou verdadeiro, ou eu sou verdadeira. Tem, né? Eu falo mesmo o que eu penso porque eu sou autêntica. Eu não guardo o que vem na minha cabeça porque eu preciso falar mesmo, eu falo, esse é meu jeito. E por aí vai. Tá, beleza. Tudo bem, você pode ser do jeito que você quiser. Eu nunca vou falar pra você não seja assim, né? Tanto que até é errado você querer estar certo sobre tudo. Não é errado, já até expliquei isso em outras lives. A questão não é se é certo ou se é errado. A questão é o que me dá melhores resultados e o que me dá piores resultados. Eu te garanto, querer estar certo em tudo é uma postura que te dá péssimos resultados. Se você quer arcar com isso, porque você se acha um inteligentinho, vai lá e vá com Deus, beleza? Porque nem eu vou querer ficar perto de você, tá? Mas basicamente qual é a desculpa da autenticidade? A desculpa é quando a gente quer ficar falando o que a gente pensa, né? De forma totalmente abstrata, sem responsabilidade, porque afinal de contas, a gente adora opinar sobre tudo, né? Não, eu sei o que o presidente, o que o governador, o que o prefeito, o que aquele técnico de futebol, o que você deveria fazer. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, como é que tá a sua vida? Uma merda, mas foda-se, eu sei exatamente o que você precisa fazer na sua, afinal de contas é fácil falar e principalmente nós não somos mais responsabilizados em grande parte pelo que a gente fala. Então é muito fácil, muito simples, eu simplesmente ir lá e colocar minha linha de pensamento baseado nisso. Eu sou autêntico, essa é a minha opinião, se eu não falar o que eu penso, eu não estarei sendo verdadeiro, né? E a real é que em grande parte, na verdade, você é apenas uma pessoa chata, que não sabe do que está falando e que gosta de ficar palpitando na vida dos outros, enquanto a sua própria vida está uma merda, tá bom? Então, geralmente é isso, não que seja sempre assim, tudo bem? Né? Tanto que até você pode virar e falar, Thiago, então quem é você, né? Pra eu colocar, bom, é simples, eu estou fazendo isso dentro das minhas redes sociais. Eu faço isso para quem quer me acompanhar. Se você não quer, você não precisa. Agora, dificilmente você vai ver eu indo em outro lugar ou discutindo com outra pessoa no lugar que é dela ou no lugar que ela quer se expressar. Tanto que, por exemplo, se você que gosta de ser assim e discorda do que eu tô falando, né, não quiser agir dessa forma, você pode ter certeza que eu não vou no seu perfil ficar falando bosta pra você. Por quê? Porque não me interessa fazer isso, né? Eu venho aqui, publico o que eu gosto de falar, o que eu gosto, o que eu acredito que funciona pra mim, e você toma a decisão em si, né? Então saiba diferenciar, por exemplo, isso, que é uma coisa tão básica, né? Mas que as pessoas muitas vezes não conseguem, em grande parte, não conseguem fazer essa diferenciação. Então, cuidado com essa desculpa. Não vou nem entrar no quesito do que significaria a autenticidade, porque talvez a gente entre numa discussão gigantesca e muito mais ampla e vai correr do que de fato eu quero abordar. Então cuidado com as desculpas que você dá. Muito provavelmente, quando você fica toda hora se desculpando, tá?
pelo que você fala, é porque você está sendo uma pessoa extremamente chata e que não sabe do que está falando. E não é que não necessariamente, talvez você até tenha conhecimento, mas tem hora que o seu conhecimento não é solicitado. Então se digne ao seu papel de calar a porra da sua boca e não opinar no que você não foi solicitado, certo? Isso é muito imprescindível para nós termos uma convivência muito melhor, não é? Então é impressionante que a gente se vangloria pela discussão, a gente se vangloria por opinar, a gente se vangloria e quer criar teorias do eu estou sendo autêntico ou verdadeiro e tudo mais, mas a real é que você só está desviando muito provavelmente da sua chatice. Você está se auto-enganando ainda, achando que é uma pessoa que está sendo legal e que tá todo mundo, uau, meu Deus, essa pessoa está falando a opinião dela, tá? E não é geralmente o que acontece. Então essa é a primeira coisa, tá? Então sua necessidade de estar certo em tudo vai acabar te deixando sozinho, justamente por isso, porque é chato alguém assim perto, tá? Agora vamos lá. Então, Thiago, por que a gente faz tanto isso, né? Bom, tem dois pontos aí fundamentais. O primeiro é a resistência interna, o segundo é a resistência externa. Vamos lá. Falando de forma bem simples. Resistência interna. Primeiro, estar errado biologicamente é algo muito vinculado à nossa sobrevivência, né? Tanto que até tem um livro muito bom, precisa até reler esse livro, que é o Cérebro e Crença. Ele explica bem melhor essa ideia a partir do ponto de vista biológico, mas pensa o seguinte, antes, estar errado era morte. Se eu estava errado, por exemplo, em relação a um arbusto, né? Se tinha uma cobra, uma onça ali atrás, eu estava errado, né? Eu simplesmente morreria. Hoje, a grande questão é que não, a gente não morre por não dar a nossa opinião ou por falar, puta, é verdade, eu tô errado. Só que nós sentimos uma dor, né? Quando a gente tem que assumir que nós estamos errados, né? Tanto que você pode ver um outro ponto biológico muito vinculado, é quando a gente tem que assumir que está errado na frente de outras pessoas. Então você está lá numa discussão, você deu seu ponto de vista, você até se ligou que você errou. Mas aí você justifica, você maqueia, você faz isso. Por quê? Porque se eu vou lá e falo, puta merda, errei, eu vou ser, tá vendo, trouxa, rechaçado socialmente, né? E a rejeição social também está vinculada ao nosso perigo de sobrevivência. Imagine, antes de ser rechaçado pela minha tribo, o que aconteceria? Eu seria isolado e as minhas chances de morte aumentariam drasticamente. Então, primeiro, esse é, simplificadamente falando, um dos pontos de que dói estar errado, dói assumir que você está errado. E um outro ponto de experiência, e aqui é um outro ponto, mas existem vários da nossa experiência de vida, é que se você é uma pessoa escolarizada, você sabe disso, nós somos punidos por errar. Ou seja, se eu erro, eu perco nota e eu reprovo, né? Então nós temos muita dor em relação a estarmos errados, né? E aí, por isso, nós somos educados e inclusive principalmente quando somos crianças. Imagine, para nós hoje, talvez, né, sei lá, você tá na faculdade, você tá de DP, você fala, quer saber? Dane-se, foda-se, sai. Né? Agora, antes não, cara. Antes você ia ter que aguentar a pressão dos seus pais, a pressão dos seus professores, dos diretores da escola. Você precisaria voltar, porque você vai ter que passar de qualquer forma. Porque imagina, você não é nem formado no ensino fundamental, nem no ensino médio. Que isso? Não dá, né? Você é praticamente excluído da sociedade se você não tem isso daí, né? Você fala, nossa, sério que você não é formado e tal? Bom, então tudo isso nos conecta à dor. Então, internamente, nós temos esta resistência em estarmos errados. Tá? E aí por isso, né, e juntamente com hoje a falta de responsabilidade pelo que nós falamos, a gente gosta muito de dar a nossa opinião. Tanto que até esses dias eu publiquei uma frase perguntando assim, se tudo que você falasse, se tudo que saísse da sua boca se tornasse verdade não, se tornasse realidade, né, o mundo estaria como? Melhor ou pior, né? E aí, é claro que eu não quero exatamente saber qual é a sua opinião, eu só quero que você reflita sobre você, para que você de fato vá lá e, enfim, faça o ajuste que tiver que fazer, se tiver que fazer, né? Que provavelmente é, porque todo mundo precisa melhorar nesse quesito. Bom, então, nesse sentido, bom, não sei, né? Eu acredito que o mundo talvez estivesse bem pior se tudo que nós falássemos se tornasse realidade. Porque imagina, só de você muitas vezes não gostar de alguém, você fica com vontade e solta, né, aquela questão do nossa, vontade de matar essa pessoa. Bom, né, ainda bem que isso não se torna realidade, e ainda bem que muito do que a gente fala até se tornar ação tem uma grandíssima lacuna, né? Mas basicamente é uma reflexão que eu trouxe pra galera. Então, resistência interna, ela está vinculada a esses dois sentidos. Primeiro, sentido biológico, tem razões ali biológicas para que a gente sinta essa dor do erro, né? Mas
também tem a questão da nossa própria experiência. E aí a segunda questão é a resistência externa, tá? Inclusive, boa tarde para todo mundo que estiver chegando aí, né? Tô começando, já tô indo direto para conteúdo. Poxa, foi mal. Vamos lá. Inclusive, se você tiver uma dúvida sobre esse tema, posta aí, que se tiver no final da live uma dúvida, eu respondo, tá? Mas beijo no coração de todos vocês, fico muito feliz de vocês estarem aqui, tá bom? Bom, então vamos lá, só para eu não perder a linha. Resistência externa, qual que é um grande ponto, né? Mais uma vez, tem bastante possibilidades, mas eu quero pegar o norte, aí você vai lá na sua realidade, explora um pouco melhor, tá? Qual que é a resistência externa do erro, né? É algo que eu acabei comentando um pouco no interna, mas eu vou me aprofundar um pouco mais, que é a rejeição social. Hoje, né, nós vemos todo mundo dando pitaco, todo mundo dando opinião. Logo, se eu também não dou minha opinião, eu vou ser considerado um idiota, um burro. Então há uma reversão, na verdade, do quê? Do que de fato caracteriza um ato inteligente, né? Tanto que, ó, escrevo e vou deixar o texto na descrição, que é, em uma época onde todo mundo tem opinião sobre tudo, ficar em silêncio é o ápice da sabedoria, né? Então, só que não é o que acontece de fato. A gente acha que quem fala mais, isso de forma mais marqueteira, porque não é verdade. De forma mais marqueteira, quem acha mais, quem é a demagogia, né? Quem acha com mais convicção, quem fala mais, um monte de asneira. Tanto que eu tava até vendo, não vou falar, porque senão vai desvirtuar o assunto, aí a galera vai pra política. Mas enfim, se você pegar um político, por exemplo, é um cara que fala um monte de besteira, um monte de asneira, joga dados do nada, e aí parece que o cara manja pra cacete do que ele tá falando, mas ele não sabe necessariamente. Ele vai jogando dados, vai confundindo você, né? Tem até livros que abordam, né, estratégias de como você ter razão em tudo. Tem até um livro, esqueci o nome, mas bom, enfim. E aí, basicamente, então, qual é o ponto? Há uma reversão do que é uma atitude inteligente. Logo, então, né, pelo marketing, nós acreditamos que alguém que fala muito, que fala de forma exagerada, com grande convicção e tudo mais, tende a ser mais inteligente. Aí, por repetição, nós somos criaturas sociais que olhamos os outros para definir como devemos agir, certo? E aí a gente tende a, de certa forma, por osmose, capturar aquele tipo de comportamento e utilizá-lo no nosso cotidiano. Então envolve isso. Então há essa reversão. Aí, se você faz o contrário, se você fica mais quieto, né? Ou se você, por exemplo, fala não sei, ou se você faz perguntas, vai acontecer do quê? De você ser considerado uma pessoa talvez insegura, uma pessoa que não tem certeza das coisas, uma pessoa que, sei lá, talvez, não sei, né, esteja perdida sobre o seu conhecimento. E olha só que interessante, né? Por exemplo, Sócrates, né, de acordo com a história lá, quando um amigo do Sócrates foi lá no oráculo de Delfos perguntar quem era o homem mais inteligente do mundo, o oráculo falou que era quem? Sócrates. E Sócrates falou, não, claro que não sou eu, né? E aí ele foi percorrer, ele falou, não, eu vou encontrar, tal, vou conversar com a galera, e aí ele percebeu que o quê? Que ele de fato era o cara mais inteligente do mundo. Por quê? Porque ele sabia tudo? Não, porque ele tinha consciência de que ele não sabia tudo. E a maioria das pessoas opina sobre o que elas não sabem. Por exemplo, um indicador meu, quando eu estou vendo um especialista ou alguém que de fato tende a manjar sobre o assunto, né? Um dos indícios que eu levo muito em consideração sobre o conhecimento dessa pessoa é quando ela fala não sei, certo? E cabe. E quando ela fala, olha, essa não é a minha área, então eu não vou opinar. Eu falo, opa, legal. Só da pessoa saber desses dois limites, eu não sei sobre isso. E essa não é a minha área, essa pessoa é mais consciente do que aquele imbecil que se acha do sabidão sobre tudo, não é? E é claro, todo mundo talvez tenha a sua... É gostoso dar pitaco, é muito gostoso, né? Ficar falando e tal. Então, essa resistência externa, ela envolve muito isso. Essa reversão do ato inteligente, essa reversão da aprovação social, a pessoa que fala demais, fala sobre tudo, tende a parecer mais inteligente, mas não é. E a pessoa que não fala sobre tudo, que tem dúvidas, que pergunta e tudo mais, geralmente é considerada uma pessoa insegura. Eu acho que você não é muito seguro de si. Eu acho que na verdade você tem muitas dúvidas e tal. Parece que você sabe, mas talvez não saiba tanto. E por aí vai. Bom, então com base em tudo isso daí, agora é a sua hora de decidir. O que você prefere, né? Ter a atitude reversa inteligente ou ter a atitude de fato inteligente, né? E hoje eu gravei uma aula, né?
pro Reflexões, onde eu falo exatamente sobre este tema, me aprofundo exatamente neste tema. Uma aula de mais de 40 minutos. E para concluir, né, o que então você orienta, Thiago? Eu oriento o seguinte: estude. É isso, estude. E quanto mais você estudar, menor será a sua necessidade de opinar sobre tudo. Primeiro, quanto mais você estudar, mais você entenderá que você não sabe tudo, para começar de conversa. Cada vez mais você vai entender seus limites. Cada vez mais você vai não querer opinar quando não há a necessidade. Você vai escolher melhor as suas discussões. Tudo isso é baseado em estudar mais. Sacou? Então, a minha dica é justamente essa: estude. E quando eu falo estudar, não caia na besteira de achar que, por exemplo, é só assistir a live do Burigato, ou é só ver um vídeo lá e tal. Não, não é isso. É pegar, assistir a live e estudar sobre a live. É refletir sobre o conteúdo. É ler livros, é ver documentários, é estudar, é começar a olhar e entender que a tua vida vai muito além da sua percepção da realidade, né? Principalmente porque hoje a maioria das pessoas opina com base no que elas sentem. Né? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que a pessoa começa a formular uma opinião na hora que ela teve a pergunta, ela nunca pensou sobre aquilo. Presta atenção, isso é um fenômeno absurdamente impressionante. Você vira para alguém, o que você acha? Né? A pessoa, eu acho que a pessoa começa a formular uma opinião na hora, ela nunca parou para refletir na parada. Ela tá falando do que ela sente, do que ela acha que é. Mas porra, o mundo tem tanta história, né? Como que a gente tem a audácia de simplesmente começar a refletir como se fosse tudo uma tábula rasa, né? Com tudo, destrói tudo e vamos começar a partir de agora. Não é assim, a vida não começou a partir do seu nascimento, ela já existia e continuará, ela existia muito antes de você e continuará existindo muito depois de você. Então, aprenda a entender a sua limitação, primeiro no sentido intelectual e segundo, aprenda a entender a sua limitação no sentido social, pois isso faz toda a diferença. Beleza? Então é isso. Se você quiser ser avisado sempre que eu estiver ao vivo, participe do canal do Telegram e sempre que você quiser que eu aborde outros textos, vá lá, #live do Burigato e posta sua dúvida junto. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.